Bom, a questão do índio, né, no Mariátegui, é, que é um dos elementos assim, que ele introduz num esquema de pensamento marxista que ele está desenvolvendo. Aqui nos 7 ensaios a gente tem, entre outros problemas, esse problema, que é uma questão central do, do continente e é uma questão central do Peru, que tem uma população indígena enorme, e existe uma relação entre o indígena e o crioulo que vem desde a colonização, e é uma relação que não é pacífica, né? E é uma relação que não se tornou melhor depois da independência, depois da República. O Peru continua sendo um estado bolivarista, no sentido de um estado feito para as oligarquias brancas e crioulas, e que então chamam o índio de problema. Né? E é esse problema índio que poderia ser comparado como o problema judaico da Europa, mais ou menos da mesma época, né? dos anos 10, dos anos 20, dos primeiros 30 anos do século. O Peru teria então um problema índio. O que seria então esse problema índio? O que seria um problema indígena? Então, assim, a questão, o que seria essa questão judaica, a questão indígena? O que seria a questão indígena para os países latino-americanos? O que eles são? O que essas pessoas são? O que esses remanescentes são? Aqueles que sobraram de um processo que infelizmente nos consumou totalmente, aqueles que restaram como uma espécie de memória viva de uma coisa que era melhor mesmo que tivesse passado, ou é alguma coisa mais. A questão indígena, como a questão judaica, pode sempre ser entendida como uma questão que pode ser respondida com integração ou pode ser respondida com exclusão, né? Por exemplo, a criação de uma nação indígena, né? A criação de uma nação judaica, de um país judaico, de uma pátria indígena. Então essa questão é uma questão que primeiro, a questão indígena aparece primeiro talvez dessa maneira, né, como uma coisa que pode ser resolvida com a integração ou com a exclusão, ou talvez pudesse ser resolvido com algum tipo de convívio na multiplicidade, algum tipo de convívio de diferenças. Isso também seria uma alternativa para a gente pensar na questão indígena. Como exatamente isso vai ser feito é uma coisa que talvez o Mariátegui comece a nos mostrar um caminho, né? Então aí você tem excluir, integrar ou de alguma maneira uma convivência que envolveria exclusões e inclusões que envolveriam especificidades e continuidades. Então, por exemplo, você teria direitos diferentes que de alguma maneira conviveriam. Você teria estruturas institucionais diferentes que de alguma maneira conviveriam. Mas como pensar nisso? Uma segunda coisa que importa e que talvez separe a questão indígena da questão judaica é que a questão indígena está associada à terra. Né? Ela está associada à terra no sentido de estar associado ao território, está associado à territorialidade, mas também à terrestrialidade. Né? Que é uma questão que acho que hoje a gente vê mais, ou seja, esse vínculo com os 1000 nomes de Pachamama. Então esse vínculo torna a coisa diferente. Então é como se fosse então a questão indígena é a questão do aterrado, a questão daquele que está associado à terra, a questão daquele que não está
não está desterrado. Então aqui não é uma questão de um grupo heterogêneo apenas, mas é de um grupo heterogêneo porque é heterogêneo no seu desterramento. E aqui no seu aterramento. E aqui a composição a comparação com a questão judaica é uma comparação interessante também, porque os judeus são mais desterrados que os franceses, os alemães e os poloneses e os tchecos. Enquanto que os índios, eles são mais aterrados do que os peruanos, os chilenos, os brasileiros e os colombianos. Eles são mais aterrados. Mais aterrados significa dizer que eles são mais, eles estão mais vinculados à terra. O processo de desterritorialização, de territorialização é menos intenso. Eles estão, digamos assim, mais associados ao planeta. E o ainda que apareceu é um ainda justamente muito revelador como ato falho, porque o ainda é justamente essa ideia de que normalmente a gente entende, então, quer dizer, a modernidade entende o desterramento como um caminho que é um caminho um pouco inevitável, inexorável, mas também desejável, né? Então o índio, ele o problema do indígena é o problema do local, é o problema do situado, é o problema do territorializado. Enquanto o problema judaico, ao contrário, é o problema justamente do desterritorializado, daquele nômade, daquele judeu errante. O índio não é errante, o índio é justamente acertante. O mundo é errante em volta do índio que fica ali naquele lugar certo, né, que está associado àquilo. Então, o problema indígena aparece também, por exemplo, nas suas muitas formas neo-indígenas, quando há um elo com a terra, que não precisa ser um elo de tradições e tradições, de gerações, pode ser um elo simplesmente que foi feito recentemente, como o elo, por exemplo, do qual fala alguém como a Elizabeth Povinelli com respeito aos grupos australianos, que não são necessariamente os aborígenes tradicionais, mas são aqueles que fazem um elo com a terra. Né? Então esse é o segundo problema, e também envolve uma outra identidade. A primeira questão envolve a questão da identidade, no sentido de uma identidade, você tem uma identidade própria, uma identidade que se assume como os índios são brasileiros, os índios são peruanos, os índios são equatorianos, ou você diz alguma coisa do tipo, não, chileno é chileno, mapuche é mapuche, ou você diz alguma coisa do tipo, existem nações indígenas num país como a Bolívia ou o Brasil. Aqui na segunda questão, a questão da identidade é que a identidade está, em certo sentido, associada a uma espécie de direito da terra, a uma espécie de lei da terra. Né? A associação é com aquelas inscrições, aqueles registros, aqueles arquivos que estão na própria terra. A história da terra se confunde com a história do índio. O problema da terra, isso a gente vê na Mariátegui, se confunde com o problema do índio. Toda a serra peruana é uma serra tomada pelo poder gamonal, que é o poder latifundiário, o poder dos fazendeiros, e esse poder ele é um poder discricionário, feudal, como ele diz, de vida ou morte sobre o índio. E uma coisa muito importante é que não se trata, portanto, o Mariátegui não acredita que na conjuntura do Peru dos anos 20 seria possível fazer, isso é uma tese muito importante para ele, central, e que caracteriza isso como praticamente uma espécie de luz própria, sendero próprio do marxismo latino-americano, que é a ideia de que não se trata de, então, pregar por uma revolução burguesa liberal que vai acabar com esses elos feudais, porque isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer pela própria estrutura da colonização, que foi uma estrutura mesclada entre uma estrutura aristocrática e uma estrutura burguesa. A colonização da América Latina ela foi feita nesse período de transição. Então ela foi feita para ser esse patchwork de poderes e de elites
donas de terra e desterradas no sentido de comerciantes, financistas e primeiros industriais. Então essa é a segunda coisa, né? Então, na verdade, a propriedade da terra, ela tem muito a ver com isso, e a propriedade, portanto, tem a ver com o índio. O índio é propriedade. O índio também é uma outra coisa muito importante. O índio também é aquele que não tem Estado, aquele que não está disciplinado, né? Aquele que não tá disciplinado na estrutura legal. É alguma coisa que está à margem da estrutura legal, de um jeito que a Europa não conhece. Então o marxismo europeu não tem isso. Então o que a gente faz com isso? É o que essa segunda pergunta coloca. E o terceiro elemento da questão indígena talvez seja ainda mais dramático que os outros dois, porque ao contrário dos judeus, ao contrário dos grupos aterrados quaisquer, os índios também eles têm a ver com a história. Eles são a própria marca da colonização. Eles são, portanto, aquilo que era essa terra antes dos extraterrestres chegarem, dos extraterranos chegarem, dos territoriais chegarem, antes da colonização chegar. Então os índios, eles marcam essa conexão histórica com uma terra que não é uma terra qualquer, mas é a terra em que o Peru ocupa. Então é como se eles, é por isso que as pessoas dizem o primeiro brasileiro foi o índio, o primeiro peruano foi o Quechua e tal, o Inca, né? Então assim, né? Por quê? Porque é como se eles fossem uma espécie de antepassados de uma relação, de precursores de uma relação com aquela terra. Então eles têm, por exemplo, toda uma afetividade com a terra que o colonizador tem que construir. Se ele passa pela transformação bolivariana e se transforma num dono daquela terra, num residente daquela terra, num nativo daquela terra, a natividade ela é conhecida pelos indígenas, que são indígenas, propriamente. O problema indígena aqui é realmente um problema indígena, né? Ou seja, os judeus não eram proto-alemães, proto-franceses, proto-poloneses. Aqueles que estão associados à terra, por exemplo, o grupo Carrabing da Elizabeth Povinelli não é necessariamente cidadãos da Austrália, do território do norte, mas o indígena é o indígena no sentido de que ele é o aborígene. Ele tem essa espécie de antepassado, ele é um proto nesse sentido, ele é um anterior, ele é um precursor. E isso também transforma as coisas. E eu acho que esses três elementos eles dão um pouco a dimensão cosmopolítica da questão indígena, né? A questão indígena que a questão do fora, a questão da terra e a questão do ancestral. A questão, portanto, daquilo que está espacialmente fora, aquilo que está na terra e aquilo que está, em certo sentido, no passado. E a colonização ela foi muito... ela precisou lidar com um problema enorme. Talvez seja a colonização apareça então como a grande como é que a gente pode dizer, o grande teste de força das ideias modernas. Por que é o grande teste de força? Porque você tem que lidar com todo um continente já ocupado, e ocupado por grupos humanos muito diferentes e grupos não humanos muito diferentes também, agrupamentos não humanos muito diferentes, animais muito diferentes, plantas muito diferentes, imaginários muito diferentes e diferentes entre si, e ao mesmo tempo tomar essa terra, lidar com esse povo e também apagar esse passado.
né? Então você tem que, em certo sentido, inventar a ideia de que o passado é um remoto atraso a ser jogado no lixo. Você tem que inventar a ideia de que a Terra não tinha vínculo suficiente com aquelas pessoas, ainda que o vínculo entre terra e população seja crucial para a construção de uma nacionalidade no sentido moderno europeu. E você tem que também lidar com a ideia de um povo que não se submete, né, que não está pronto a ser submetido, não tem gerações e gerações e gerações de domesticação como os povos europeus, que os governos europeus, que as coroas europeias estavam acostumadas a lidar. Então é um teste de força disso, né? É interessante que Mariátegui observa, por exemplo, que falando um pouco do caráter colonizado e anti-indígena da República, né, uma coisa que a gente vai voltar, no caso boliviano, a considerar quando a gente estiver dando uma olhada nas motivações do Fausto Reinaga para criar um partido índio, um pouco, em certo sentido, herdeiro desse elemento luminoso novo do pensamento do Mariátegui. Justamente ele comenta que, bom, você tinha freis como Bartolomé de las Casas no período colonial e você não tem ninguém para defender os índios do jeito que eles defenderam na época republicana. E por quê? Porque aí, pensando no primeiro elemento, você tem a nação peruana que tem que se afirmar, e defender o índio é justamente a antítese disso. Você tem a conquista da terra, a terra ela tem que ser, ela é feita ela é propriedade dos figurões da República. Os figurões da República são os latifundiários, são os gamanales, é poder gamanal, que é o poder da República. Então todas as instituições, todas as transformações que você pode fazer, a questão indígena, como ele diz, vai ter que passar pelo crivo, e é um crivo de fato, não um crivo de iure, do poder gamonal, dos latifundiários. E por fim, a República ela tem que inventar sua própria história, em que os incas são nada mais, não podem ser nada mais do que os proto-peruanos. Então esse é o papel que está destinado a eles. Então a República não teria como fazer outra coisa a não ser isso. Então tem muito menos espaço para o Bartolomé de las Casas, alguém como Bartolomé de las Casas, justamente porque, falando rapidamente, porque justamente você tinha menos uma instituição total. Apesar de tudo, na colônia você tinha, digamos assim, espaços dentro da igreja para que isso pudesse ter acontecido, e foi muito raro. Na República, ele diz, ainda não apareceu o Bartolomé de las Casas. E claro que Fausto Reinaga talvez seja isso na Bolívia, mas Mariátegui também não é. Mariátegui também entende a questão indígena como um problema do índio, né? Um problema do índio que vai ter que ser resolvido por uma revolução. Mas o que é interessante é que justamente essa revolução ela não é alheia ao índio. Ela tem vários aportes indígenas. Um aporte muito importante é justamente o aporte com respeito à propriedade da terra. Isso a gente já mencionou um pouco e vamos voltar a isso daqui a pouco. E de fato aí o Mariátegui também está nessa coincidência histórica, nesse momento histórico em que surge uma ideia do novo índio, uma ideia de um novo movimento indígena. O Valcárcel é um porta-voz desse movimento e um ativista desse movimento, e que vai gerar uma transformação muito grande ao longo das lutas políticas peruanas, que vão estar muito mais ligadas no século XX a isso, né, a esse renascimento indígena que o Valcárcel está falando, né, a tempestade nos Andes, do que no caso brasileiro. Mas de toda maneira, o Valcárcel vai justamente indicar alguma coisa que Mariátegui está vendo também, né? Ou seja, a Revolução Peruana passa pelo índio. Então, o que o Mariátegui tenta fazer é justamente lidar com um drama que existe, será, em parte, alguém vai dizer, no Equador, mas, por exemplo, tipicamente, por exemplo, na Bolívia de hoje, em que você tem
por exemplo, essa disputa dentro do mais dessas duas coisas. Então essa fusão entre, digamos assim, o marxismo que se associa ao desterramento, à inclusão, ao proletariado que não tem etnia, ao proletariado universal, e ao futuro, ao antissistema indígena, que justamente se remete a um antepassado, se remete a um precursor, é situado, territorializado e justamente não é integrado, ou seja, os índios são muitos, e eles podem eventualmente estrategicamente se juntarem para conseguir certas lutas, mas eles não são aquilo que fazem, não são aquilo que faz a luta propriamente, eles não são de fato, eles não formam uma unidade, eles não pretendem formar uma unidade. Então essa é uma diferença. Como é que você concilia essas duas coisas? E o Mariátegui diz, e essa aposta que eu acho que a maior parte dos partidos de esquerda na América Latina, bom, a maior parte não, uma certa parte desses partidos, por exemplo, o MAS faz, porque a maior parte ela é completamente bolivariana, né, mas aqueles partidos mariateguistas, eles apostam que essa conciliação é justamente aquilo que vai renovar o pensamento e a ação anticapitalista. Então o anticapitalismo indígena, e aí o Mariátegui é explícito no texto acerca do caso Inca e tal, é justamente o que vai dar energia para esse movimento acontecer. Então um pouco é como se a gente estivesse diante dessa ideia de que o índio é justamente no limite o proletário, mas é um proletário muito diferente. Primeiro que ele é um proletário camponês, né? Um proletário camponês no sentido de ligar à terra. Segundo que ele é um proletário que não se universaliza. E terceiro que ele é um proletário que parece estar fora da história, ou seja, tem uma outra história diferente da história de classes da sociedade peruana branca e crioula, branca e mestiça. O que acontece com o índio? O índio ele é colocado à margem, essa marginalização que me permitiu no início falar sobre, justamente comparar com a questão judaica, justamente o que fazer com os marginais. A maneira branca de lidar com essas minorias é justamente criar um parque para elas, né? Até o ponto em que elas possam viver num parque de modo a serem inofensivas. Produzir a inofensividade do índio como se produz a inofensividade, enfim, do colonizado, né? Nos bantustões, né? A inofensividade dos animais nas reservas, nos zoológicos, das plantas. Então as plantas elas têm as suas próprias características, mas elas ficam ali confinadas de uma maneira tal que são protegidas de modo a não afetar a nossa maneira de viver, porque nós temos objetivos que são diferentes dos dela, e deixa eles para lá e a gente não vai levar eles em conta, a não se guardar, para mostrar um pouco que sob tutela a gente pode tolerar a diferença. A gente tolera a diferença sob tutela. Esse estranho comportamento branco, né? O branco não engole a diferença, ele não suprime a diferença totalmente, mas ele tutela a diferença. É essa a ideia, né? Então é como se a diferença tivesse que existir, mas tivesse existido um pouco para dizer assim, olha, ela está lá para justamente mostrar o que a gente não é. A nossa identidade depende do índio que é aquilo ali. A gente nós somos, aqueles podem ser os proto-peruanos, mas esses são os peruanos, nós somos os peruanos, então nós nos distinguimos deles. E esse discurso aparece no Brasil e no Peru em vários momentos, né? Então, o que se faz nisso, né? Confinamento dos loucos, né? Para dizer assim, nós somos normais porque nossos loucos estão ali. Então, essa criação branca de uma tutela é parte da manutenção, em certo sentido, do problema da questão indígena, como da questão judaica no primeiro sentido, né? A tolerância a essas minorias enquanto ficam como minorias que contrastam com a maioria e dão uma identidade para a maioria. Só que no caso indígena, isso não funciona muito bem por causa dessa relação com a terra. Relação com a terra e relação com a ancestralidade, né?
Então, o que você faz? Circula um pouco de terra, diz assim, fiquem aí num parque e a gente vai tutelar vocês aqui, enquanto a gente continua aqui nos nossos afazeres, e vocês ficam aí. Então, pensar na questão indígena do jeito que o Mariátegui está pensando envolve, em certo sentido, uma integração que é mais integração do que a integração republicana, porque é uma integração que envolve confiar no índio para ter um papel revolucionário, um papel transformador, e um papel transformador que não é um papel transformador, digamos, sociocultural, educacional, mas é um projeto, um papel transformador que tem a ver justamente com a estrutura econômica indígena. E a estrutura econômica indígena não é, para o Mariátegui, algo que é a parte da estrutura política, da estrutura institucional da vida indígena. Essas coisas todas elas são conectadas porque existe um outro regime de propriedade, existem outras relações de produção. Em particular, você não tem a propriedade privada, você não tem a propriedade. Então a ausência de propriedade muda tudo, enquanto que a propriedade é justamente o que assegura o poder gamonal, o poder do fazendeiro, o poder do latifundiário na serra, enfim, na serra peruana, ou seja, os índios estão sob a tutela. E essa tutela pode mudar, mas o que importa é que a propriedade da terra continua sendo uma propriedade individual. Então você vai dizer assim, mas tudo bem. Então o índio, como é que ou ele vai ser reservado, e aí no caso de muitos lugares do Brasil, ou no caso de muitos lugares do Peru, não dá para você fazer isso, porque eles realmente não são uma minoria, que são minoria demográfica, e eles estão por aí, e o que vai acontecer com eles, Eles estão nas suas comunas, nos seus ailus, e os seus ailus são coisas que estão completamente fora do... que estão completamente dentro do poder gamonal, como está dentro do poder estatal, etc. Agora, como trazer essa experiência da comunidade para uma experiência revolucionária? Eu acho que essa é a pergunta do Mariátegui. Uma vez que o problema indígena, a questão indígena é uma questão econômica, não é uma questão de outra natureza, ela é uma questão que tem a ver com a mola propulsora de uma estrutura revolucionária. Então, você não tem... É como se a força proletária do índio estivesse justamente na sua maneira de viver. Então, por exemplo, não se trata de fazer uma reforma agrária, como a gente vai ver quando a gente for discutir o Fausto Reinaga, fazer uma reforma agrária que vai transformar o índio num proprietário de terra, porque isso é justamente desindianizar o índio. É claro que essa é a missão, claramente, de toda a República Bolivariana, e o esforço do Mariátegui é justamente tentar pensar num ideal republicano que é ainda... o marxismo se insere aí, se insere na vida, não necessariamente da democracia burguesa, e aí o marxismo do século XIX discutiu isso bastante, mas sobretudo, mas garantidamente num protagonista dessa luta, dessa sociedade republicana, que é o trabalhador desterritorializado, desencantado, industrial, urbano. Então, como conciliar esse proletário que mal existe no Peru com o índio? O Mariátegui vai dizer assim, não, na verdade o proletário aqui é o índio. Então, o proletário ser o índio significa dizer que o proletário traz a experiência, não a experiência da fábrica,
né? Talvez pudesse dizer assim, não a experiência da fábrica, do comunismo da fábrica, que já acontece na produção e que ainda não acontece nas relações que circundam a produção, e que vai terminar por acontecer, porque afinal de contas isso vai transbordar, esparramar. Por que vai transbordar, esparramar? Porque afinal de contas a experiência para além da propriedade, né, vai ter uma capacidade evolucionária. Essa capacidade evolucionária, ele acha que tem que vir de alguma maneira com os índios. Isso não quer dizer que não tem uma vanguarda revolucionária, etc. Né? Ou seja, os índios não são por si mesmos forças revolucionárias. Né? Não foram vamos lá, ele morreu em 1930, por 400 anos, desde a chegada do Pizarro, desde a chegada dos colonizadores espanhóis. Então eles não foram, eles não tiveram esse papel, até porque eles não se integram, né? Isso é uma coisa muito interessante também de se pensar sempre. Eles são se eles são resistência, eles são uma resistência dispersa, mas de alguma maneira o Mariátegui está apostando que eles têm, nos anos 20 do século passado, 100 anos atrás, ele está apostando que eles têm uma capacidade de criar dar um caráter sui generis à reforma, à revolução proletária na América Latina, no Peru em particular, porque justamente essa questão se resolve por meio de uma solução econômica. Né? O problema é econômico, a solução é econômica. E porque a solução econômica ela é o que se pode, ela requer uma solução econômica. E essa solução econômica qual é? É a solução justamente de suprimir o poder gamonal. E esse é o elemento importante, ou seja, destruir o feudalismo pós-colonial peruano é já preparar a revolução proletária, a revolução indígena. A revolução indígena é uma revolução que se dá quando o poder gamonal não é substituído por nenhum outro poder, ou seja, não é substituir o poder feudal por um poder do proprietário de terras burguês, a serviço do burguês ou do industrial burguês. Não, ou seja, é justamente trazer a experiência comunista, inca, e a experiência que persiste nos Ailus para fazer essa transformação. Então aí você tem, de fato, o índio contra o latifundiário. Você não tem o índio contra o branco, porque não é uma questão étnica, né, que ele está totalmente marxista, né, não é uma questão de ancestralidade tampouco, né, ancestralidade é uma ancestralidade econômica, não é uma relação com a terra, a relação com a terra é simplesmente a experiência da terra comunal, mas é uma diferença econômica. A diferença econômica que é a diferença entre dois regimes de propriedade. O regime que há propriedade e o regime que não há propriedade. E o que é mais interessante é que todas as justificativas brancas para haver propriedade, o elo entre uma população e a terra, todos eles foram absolutamente pisados e destruídos durante a colonização. Então, se havia propriedade, ou seja, o colonizador precisou dar tratos à bola para tentar mostrar que os nativos do continente americano eles não tinham direito de propriedade sobre a terra da mesma maneira como aqueles que trabalhavam a terra na Europa. Enfim, o segundo tratado do governo de Locke, não sei como é que ele se dá, mas de fato talvez ele esteja justamente, talvez o Locke justamente esteja pensando na colônia americana, né? E para o Locke é muito importante a noção de trabalho. Aqui a gente pode retomar um pouco a ideia
do Oswald, escrevendo em 1950, no momento, digamos, sei lá, pós-marxista, em que ele já denuncia o marxismo como sendo messiânico, o Oswald dizendo, olha, a diferença entre messianismo e antropofagia é justamente o trabalho, no sentido do trabalho escravo, né? Justamente esse trabalho que não tem esse trabalho que não tem o elemento que desaparece no índio, né? A vida indígena não é uma vida de trabalhos, é uma vida de outras coisas, de outras integrações. Então é uma vida, portanto, de outras integrações, enfim, uma vida em que você não separa o elemento econômico da propriedade de toda a circulação de confiança, de dádiva, de dívidas, etc. Então, o ponto, o contraste, ou seja, assim como o proletariado tem uma experiência comunista na fábrica, o índio tem uma experiência comunista no Ailu. E essa experiência é uma experiência totalmente... O Ailu é totalmente não ancestral, ela é permanente, né? Então, é claro que a luta aqui, e é uma luta política, como eu acho que ele se dá conta, é por denunciar esse esforço de integração republicana do indígena, porque a integração republicana é uma integração educacional, institucional, jurídica, que vai justamente fazer com que ele comece que o indígena se desproletarize no sentido de que passe a pensar em termos de uma relação, em termos de relações de propriedade, relações de produção baseadas na propriedade. Então, essa tensão que aparece aí, ou seja, lidar com o futuro do Peru é lidar com indígenas que não podem ser republicanizados dessa maneira, porque republicanizar vai significar justamente integrar no sistema de propriedade do mesmo jeito que aburguesar o proletariado faria, né? Então, precisamente, assim, não ter propriedade é também não ter, nesse caso, o trabalho, né? Então, o trabalho, a noção de trabalho como um trabalho escravo, o índio tem a terra, mas alguém pode dizer assim, ele não é escravizado na terra. Então, é essa diferença, né? Então, essa diferença é como se ele tivesse incluindo, ou seja, pensar o marxismo no Peru, isso era muito urgente para ele, pensar um país de uma maioria indígena que tem uma experiência econômica, não étnica, religiosa, filosófica diferente, né? Agora, essa experiência econômica, ela muda tudo. Essa experiência econômica, ela muda justamente as perspectivas de governo, né? E aí, esse é o ponto, né? Assim, a República, ela é uma máquina compressora, um trator que passa por cima dessas diferenças enormes, né? entre um regime de propriedade, mas a República não integra simplesmente, ela integra do ponto de vista do proprietário de terra, né? Então, essa aliança aristocracia-burguesia que se dá na colonização e na descolonização bolivarista, ela é justamente aquilo que
põe a perder o, o, o índio, né? Então, assim, na verdade é bem interessante porque o Mariátegui, aqui pensando 100 anos depois, ele está pensando justamente na força revolucionária do índio. A força revolucionária que é a força de justamente resistir ao poder integrador, né? Resistir a toda essa força que é colocada de uma maneira enorme sempre, né? Assim, a força da república, e não tem para onde o índio correr. Correr na direção de fazer correr na direção de fazer um partido índio já é talvez uma corrida desesperada, tão desesperada quanto a ideia de um partido social-democrata na internacional, discutido nas internacionais na Europa no século XIX. Né? Assim, na verdade, era preciso construir instituições indígenas, alguém poderia dizer. Mas justamente o que eu acho que é contemporâneo aqui no Mariátegui é que é preciso confederar essa força revolucionária. E essa é a ideia. Né? Essa força revolucionária não é para... Ou seja, o índio não é simplesmente o atrasado, e aí tem uma hora que ele diz, se eu vou conseguir achar tão fácil, em que ele diz não é um problema... é um problema feudal, e ele diz não é um problema não é um problema de outra natureza, em particular não é um problema étnico, e é um pouco, ele diz alguma coisa assim, e é um pouco vexaminoso que, na verdade, muita gente, inclusive a esquerda, pense dessa maneira, no sentido de entender justamente o atraso, a questão indígena como meramente a questão de precursores, né? E não a questão de um diferente, de um fora do sistema. E de um fora do sistema que tem uma outra relação com a terra e, portanto, tem uma outra relação com a propriedade. E esse é o ponto, né? Assim, na verdade, cosmopoliticamente, tentando voltar rapidamente a um ponto no início para depois voltar a essa ideia da integração da força revolucionária indígena, basicamente é um pouco como se a colonização fosse uma força que tivesse transformado a flora, a fauna desse continente, a memória desse continente, o passado desse continente. Então, tudo isso, o continente foi todo afogado pela colonização. E o índio não sobrou, o índio é o sobrevivente dessa catástrofe, né? O índio não é você anda pelas serras no Peru e você vê essa desolação, talvez no índio, que se tornou um peão, né? Se tornou um trabalhador a serviço dos poderes latifundiários, né? Então é essa cara do continente, né? Enfim, como eu estava falando outro dia, Humboldt, Maldição da Abundância, pedintes sentados em sacos de ouro, e aí justamente é isso, né? Assim, a questão indígena, ela tem essa dimensão de invocar uma outra relação com a terra e com essa terra que, né, Maria Galindo diz, não tem nome, a única coisa que ela sabe é que ela não se chama América. É essa relação que está ali perdida. Mas essa relação está, em certo sentido, incrustada, e aí voltando à questão de Mariátegui 100 anos depois, ela está, em certo sentido, incrustada na estrutura econômica, na estrutura de terra, na estrutura de propriedade, que caracteriza o mundo indígena.
É, então, é, então é isso, né? O Mariátegui ele não se furta de convocar todas essas forças é, revolucionárias e tentar integrar elas, né? Ou seja, ele não está dizendo, não, na verdade a gente tem que passar por cima dos índios, né? Passar por cima dos índios como a gente passa por cima dos camponeses. É como se ele dissesse assim, tá bem que Marx tivesse pensado isso na Europa, mas isso não pode ser pensado aqui. Isso é um continente de índios e eles são a experiência camponesa é uma experiência muito forte de propriedade da terra, que resiste, por causa do potencial revolucionário, resiste à própria acumulação primitiva, aos próprios cercamentos que foram feitos durante a colonização e durante a República. Ou seja, você entrega o poder para os gamonais, e a estrutura fundiária era uma estrutura que não é tão diferente da estrutura de colonização brasileira, em que você joga e diz assim, isso aqui é para você, para sua família, para sempre aqui. Entende? Então, na verdade, você está cercando aquilo ali, e os Ailus que estão no meio, as aldeias que estão ali no meio, elas vão ter que se conformar, mas elas resistem porque elas têm uma experiência de propriedade que tem que ser conciliada com o gamonal. Então é mais ou menos isso, é como se, da mesma maneira como a burguesia tem que cavalgar o cavalo selvagem da produção industrial integrativa das fábricas reunidas, como diz o Capital do Marx, o capital tem que cavalgar as fábricas reunidas e tudo que as fábricas reunidas trazem em termos de comunistização do trabalho, em termos de conexão entre as várias pessoas e máquinas que formam a produção que está sendo feita. Aqui também o gamonal como o burguês vai ter que cavalgar esse cavalo selvagem das aldeias e das propriedades do outro tipo de propriedade, que é a propriedade indígena. Também vai ter que cavalgar isso e também vai ter que lidar com isso. Que ele vai poder eliminar isso completamente? Bom, talvez ele possa eliminar isso completamente. E também, talvez o capitalista, a gente possa dizer hoje, também possa acabar com essa experiência de produção comunal nas fábricas, simplesmente, né, assim, terceirizando as fábricas, separando elas e tornando o mercado, colocando capital em cada uma das fases da integração do trabalho. A República é a força para destituir esse regime de propriedade Ailu, e de fato ela vai ser bastante consistente ao longo do século XX em tentar fazer isso, né, em tentar destituir isso. Mas Mariátegui está dizendo, aqui você tem uma força de resistência que não pode ser deixada de lado de uma organização revolucionária, né? Então você tem uma força de resistência, e essa força de resistência ela é diferente, porque aqui, e esse é o pensamento índio, isso aqui a terra faz toda a diferença. A terra faz toda a diferença porque a terra vem com o índio tem essa experiência coletiva, comunal, e isso não pode ser. Se você abandona essa força revolucionária, com que outra força revolucionária você vai poder contar? Né? Talvez porque o Peru dos anos 20 fosse um Peru muito menos próximo da industrialização, muito em que o proletariado era muito mais diminuto, a própria burguesia era muito mais diminuta, a aparência feudal era muito maior, mas foi isso que permitiu justamente que Mariátegui pensasse nisso, nessa espécie de marxismo-indigenismo integrado, uma espécie de marxismo indigenista, esse marxismo em que a revolução é uma revolução indígena feita nos moldes marxistas, porque pensada, porque o índio é
a questão indígena é uma questão econômica, o que significa dizer se há uma identidade indígena, uma identidade dos vários grupos indígenas, essa identidade dos grupos, das aldeias e das populações é uma identidade econômica. Não é uma identidade que está centrada em nenhuma outra coisa a não ser na experiência de propriedade e produção que esses grupos têm e que contrasta com a produção hegemônica, né, dessa associação feudal burguesa que ele encontra no Peru. Então a revolução, ou seja, o etapismo é colocado de lado, não tem etapismo, você não tem revolução burguesa e depois nós vamos, não tem isso, ou seja, ele não vai fazer esse jogo. O jogo que ele vai fazer é dizer assim, olha, na verdade a gente tem que repensar essa revolução e dar um passo atrás para tentar integrar as forças revolucionárias que de fato nós encontramos aqui, ainda que sejam forças completamente diferentes das forças que acontecem nos países industrializados da Europa. Então, a questão do índio aqui, ela é um dos lugares em que ela surge como um ingrediente de um pensamento da emancipação. Ela não é um adversário da emancipação, ela não promoveria uma emancipação completamente diferente de todas as outras, mas ela é parte de uma emancipação. Uma emancipação pensada, no caso Mariátegui, basicamente uma emancipação das amarras econômicas.